Freud estava preocupado com as articulações do partido nazista de Hitler e uma ideologia ultrafundamentalista que se levantava na Alemanha e que logo chegaria ao poder na Segunda Guerra. Ele diz que o que leva as pessoas a se unirem são duas forças, a afetividade e o prazer. E elas fazem tudo isso de maneira irracional ou de maneira anímica, sem pensar. Porque quanto mais racional o indivíduo se torna, mais ele pensará por conta própria e independentemente. Existe nesse instinto coletivo, portanto, um objetivo em comum. No caso da Alemanha de Freud, as massas tinham como objetivo a purificação da raça ariana. E todos que fossem diferentes disso deveriam ser realmente exterminados. Como já foi dito anteriormente, no coletivo pensamos cada vez mais por padrões infantis. A gente rejeita a nossa própria responsabilidade. A gente meio que se condiciona a um padrão mal educado e até mesmo selvagem, sempre guiados por emoções das mais primitivas. Freud compara as massas aos bichos. Ele diz que as pessoas das massas se tornam como animais. Elas xingam, elas brigam, elas fazem birra, elas agem contra as leis para agradar ao próprio líder e para a satisfação dos seus próprios prazeres bastante regredidos. A formatação do pensamento das psicologias das massas é a mais primitiva e rudimentar possível, porque as pessoas se tornam fáceis de sugestionar e de até mesmo intimidar. Elas meio que perdem a consciência de si mesmas. Elas perdem as noções de crítica e perdem também o senso de responsabilidade. Essas pessoas são capazes de realizar absurdos, de agir de maneira agressiva contra os outros e até contra si mesmas. Elas podem, inclusive, cometer sacrifícios até. Como coletivo, elas se tornam facilmente sugestionáveis, imitando sempre ao líder máximo e também imitando umas às outras, como uma espécie de contágio doentio. E fazem tudo isso animicamente, sem pensar, perdem a consciência de si mesmas. Elas perdem as noções de crítica e perdem também o senso de responsabilidade. Essas pessoas são capazes de realizar absurdos, de agir de maneira agressiva contra os outros e até contra si mesmas. Elas podem, inclusive, cometer sacrifícios até. Como coletivo, elas se tornam facilmente sugestionáveis, imitando sempre ao líder máximo e também imitando umas às outras, como uma espécie de contágio doentio. E fazem tudo isso animicamente, sem pensar, perdendo completamente a capacidade de raciocínio. Freud vai dizer, em primeiro lugar, que elas agem assim pela obsessão de que só obedecendo a esse líder podem sobreviver a um mal por elas mesmas inventado. Em segundo, ele diz que elas possuem suas próprias reivindicações, que quase sempre são absurdas, mas elas lutam por elas. Terceiro, elas sempre elegerão um inimigo, um rival para combater, porque se não houver um inimigo, não há propósito para existir. E no caso da Alemanha, os inimigos eram os ciganos, os inimigos eram os judeus, os inimigos eram os homossexuais. Em quarto lugar, as massas são sempre apegadas a tradições, costumes rígidos, como já foi dito lá atrás. E agora a hipocrisia acaba sendo observada nesse ponto. E em quinto, nas massas, cada um cumpre um papel bastante definido e ao mesmo tempo todos trabalham para um bem comum, por mais absurdo que esse bem pareça. E no final, no capítulo 3, Freud diz que o que liga as massas é uma energia, e essa energia ele chama de energia sexual. E Freud não tem medo de usar o termo energia sexual, porque ele diz que foi
ainda que bastante condenado por fazer isso. E ele até pudesse mudar o termo para eros ou erótico. Ele decidiu manter o conceito de sexual para que não diminuísse o poder que essa palavra possui. No final de tudo, no capítulo 3, ele termina falando que essa energia sexual é a energia que governa o mundo. E é exatamente aquilo que muitos de nós chamamos de amor.